Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos explorar a tradição desenvolvimentista, a qual se concentra em estudar como os países economicamente atrasados podem desenvolver suas economias e alcançar os mais avançados. Para os economistas dessa tradição, o desenvolvimento vai além do aumento de renda, envolve também adquirir capacidades produtivas mais sofisticadas. E para alcançar essas capacidades produtivas, é necessário o papel ativo do governo. Assim, hoje vamos explorar como as diferentes doutrinas econômicas, dentro da tradição desenvolvimentista, têm defendido papéis ativos do governo na formação das economias nacionais. Essas ideias não só influenciaram as políticas econômicas históricas, mas continuam a ressoar nas estratégias econômicas atuais em todo o mundo. Vamos abordar os primeiros caminhos da tradição desenvolvimentista com o mercantilismo, a escola histórica alemã e o economista Friedrich List. Na sequência, vamos abordar as ideias mais modernas desta tradição desenvolvimentista, com os economistas Albert Hirschman, Simon Kuznets, Arthur Lewis e Gunnar Myrdal. Vamos começar pelo mercantilismo, uma teoria econômica que dominou o pensamento europeu do século XVI ao XVIII e lançou as primeiras bases para o nacionalismo econômico. Os mercantilistas viam a economia como um jogo de soma zero, onde o ganho de uma nação representava a perda da outra. Esta perspectiva justificou amplos protecionismo e intervenção governamental para controlar a economia, enfatizando políticas que maximizassem as exportações e restringissem as importações para acumular ouro e prata. A escola histórica alemã surgiu no século XIX em resposta à natureza abstrata e teórica da economia clássica. A filosofia central da escola é que a economia não é uma ciência exata, mas um ramo das ciências sociais profundamente enraizado nos processos históricos. Eles acreditavam que os fenômenos econômicos deveriam ser estudados dentro de seu contexto histórico, pois os comportamentos econômicos e as instituições são influenciados por uma complexa interação de fatores culturais, sociais e históricos. Ao contrário dos economistas clássicos que buscavam aplicar leis universais em todos os países e épocas, a escola histórica alemã argumentava que as teorias econômicas não são universalmente aplicáveis. Eles acreditavam que o que funciona para um país em um determinado momento pode não funcionar para outro devido a diferentes condições históricas e sociais. A escola histórica alemã frequentemente defendia um forte papel do Estado na economia. Eles apoiavam a intervenção estatal, especialmente em políticas industriais e sociais, para corrigir falhas de mercado e promover o bem-estar social. Algumas figuras proeminentes desta escola são Wilhelm Roscher, Gustav von Schmoller e Karl Nies. Com base nas ideias da escola histórica alemã, Friedrich List defendeu o conceito de tarifas protetoras para as indústrias em desenvolvimento, que considerava essenciais para a soberania econômica e o crescimento de uma nação, o que ficou conhecido como o argumento da indústria nascente. Sua obra seminal, O Sistema Nacional de Economia Política, propôs que os países deveriam passar por várias etapas de desenvolvimento econômico, e o protecionismo era necessário durante essas etapas para nutrir as indústrias domésticas. As ideias de List foram particularmente influentes na definição das políticas comerciais dos países recentemente industrializados que procuravam escapar à dependência econômica. Albert Hirschman introduziu um componente dinâmico na economia do desenvolvimento com suas teorias de ligações e crescimento desequilibrado. Ele sugeriu que os investimentos governamentais estratégicos em certas indústrias poderiam criar ligações econômicas que estimulassem a atividade econômica global, defendendo uma intervenção seletiva para impulsionar a industrialização. Simon Kuznets ofereceu uma visão diferenciada do crescimento econômico e das suas implicações para a distribuição de rendimentos, encapsulada na famosa curva de Kuznets. O seu trabalho empírico sugeriu que, embora o crescimento econômico conduza inicialmente ao aumento da desigualdade, um maior desenvolvimento pode levar a uma redução dessa disparidade, propondo um papel para a política suavizar este caminho volátil.
O modelo de setor duplo de Arthur Lewis fornece uma estrutura para a compreensão de como as economias tradicionais, com o uso intensivo de mão de obra, podem se transformar em economias modernas e industrializadas. Sua teoria enfatizou a importância de absorver o excedente de trabalho agrícola em emprego industrial produtivo, guiado pela intervenção estratégica do governo. Gunnar Myrdal estudou os persistentes ciclos de feedback que podem prender regiões na pobreza, um forte contraste com as teorias que assumem que os mercados corrigem naturalmente esses desequilíbrios. Defendeu vigorosamente intervenções políticas que possam perturbar estes ciclos negativos e promover um desenvolvimento regional equilibrado. Para finalizar, as teorias econômicas que discutimos hoje destacam uma rica tradição do pensamento que defende um papel estratégico e substancial para o Estado no desenvolvimento econômico. Cada pensador traz uma perspectiva única sobre como os governos podem e devem influenciar o crescimento econômico e a equidade. São ideias que continuam a influenciar tanto a teoria quanto a política econômica hoje. Obrigada pela atenção.